Então, na aula passada, nós fizemos uma pequena apresentação aqui para fazer uma brincadeira para a gente ter uma ideia de que a gente é, do que a gente quer, enfim, em linhas gerais, seria isso. Agora nós vamos entrar com uma direção mais focada no que é o projeto do curso. E a gente falou que o curso é um curso de formação política. E a política, como nós entendemos hoje, ela surge inicialmente com os gregos. Mas ela não surge originalmente nos gregos. Elas surgem antes. Mas são os gregos que assimilam e trazem até nós hoje. Por que isso? Porque os gregos construíram um conjunto de ideias, que esse conjunto de ideias influenciou em muitas instituições que permaneceram ao longo do tempo. A Igreja Católica é uma delas. O direito romano é outra delas. Enfim, uma série delas que nós vamos conversar aqui no decorrer desse processo. O mais importante é compreender que sem o Alexandre o Grande, aquele cara do filme que conseguiu conquistar uma opção e morreu com 30 e poucos anos, sem ele não haveria essa expansão da cultura grega. A cultura grega influenciou tanto no Oriente Médio, Alexandre o Grande chegou até a Índia, como todo o Ocidente. Essas conquistas do Alexandre foram fundamentais para estabelecer aquilo que nós chamaríamos do mundo helênico, quer dizer, o mundo da cultura helênica, o mundo da cultura dos gregos. Mas os gregos, eles aparecem lá no século VIII, no século IX a.C., mas antes dele, houve outros povos que influenciaram nos gregos. Houve os sumérios, houve os assírios, houve os egípcios, houve os babilônios, houve uma série de povos que esses povos existiram por um período de 700, 800 anos, depois caía, aí vinha um outro povo, ficava 700, 800 anos, aí caía, e assim foi até chegar aos gregos. Os gregos não ficaram muito tempo. Os gregos ficaram, a partir do Alexandre, ele conquista, morre, depois que ele conquista um império gigantesco, ele morre e o império é dividido em 4 partes entre os seus 4 principais generais. E esses generais do Oriente, eles sofreram uma influência muito grande da cultura do Oriente, que era uma cultura gigantesca, uma cultura forte, uma cultura grande, poderosa. E a cultura do Ocidente, que ficou estabelecida entre a Grécia e o Egito, assimilaram profundamente essa cultura. Mas aonde surge a democracia nessa história? E aonde surge a política nessa questão? Só para a gente ter uma ideia, os povos que habitavam o Oriente, vamos começar pelos sumérios, os medo-persas, eram povos que conquistavam outros povos, respeitavam a cultura dos outros povos e queriam tributo. Você me paga uma quantia aí, você tem tua lei, tu tem a tua religião, tu tem tua língua, não precisa venerar o mesmo Deus que eu venero, mas você só quer o teu dinheiro. E algumas regras que você tem que estabelecer para fazer parte do império. Então, isso formava-se um grande exército, que era um exército de fragmentos. Uma parte era um exército dos medo-persas, outra parte é exército assírio, e cada local que eles conquistavam mandava alguns homens para compor esse exército. É um exército multicultural, podia ser gigantesco. Quem já viu a história quando os medo-persas invadiram, né, a Grécia, aquela batalha do Leônidas com seus 300, não é isso? Contra um exército de 1 milhão de homens. Isso é uma história mal contada. O Heródoto, que é o grande historiador dessa época, ele tem uma obra gigantesca que relatam esses acontecimentos, né? A guerra entre os gregos e os medo-persas, que teve 3 momentos. Foram quase 70 anos de briga entre eles, de geração eles brigaram. E os dados colocados ali se contrapõem com outros historiadores. Era um exército maior, mas não chegava a 1 milhão. Mas o fato era que os gregos tinham em comum a mesma língua, tinham em comum a mesma religião, tinham em comum vários elementos da mesma etnia, e olhava o Medo-Persa não tinha isso. O Medo-Persa tinham várias línguas, o Império Medo-Persa,
várias línguas, várias etnias, várias culturas, várias religiões, enfim. Era uma colcha de retalhos unificados sob o mando de um grupo mais forte, que representava praticamente o imperador, que controlava essa vastidão de exércitos com diferenças culturais, linguísticas e tal. Já os gregos não. Os gregos eram um bloco fechado, unido pela mesma língua, pela mesma cultura, pela mesma religiosidade, com os fatores que transformavam eles. Na medida que eles brigaram lá com os medo-persas, eles perceberam o quanto que os macedônios, apesar que os macedônios, os gregos não consideravam eles gregos, né? Os espartanos, os corintos, os atenienses, todos eles começaram a perceber que eles eram gregos. Eles não eram atenienses, espartano ou corintiano, sei lá. Eles não eram essas cidades-estados. Eles eram gregos, quer dizer, um sentimento de nacionalidade, quando ainda não havia esse conceito na época de nação. Hoje nós temos. Existe uma nação brasileira, existe uma nação francesa, existe uma nação italiana, enfim. E esses conceitos, que só vão surgir em grande parte com a Revolução Francesa e com o Renascimento, naquela época não havia. Então, esse fator, no meu entender, foi o determinante. Mas o que fazia os gregos serem mais unidos que os outros povos? Primeiro, em Atenas surge um conceito que é mais ou menos assim. Atenas você tinha os produtores rurais, donos de terra, que podemos chamar de latifundiário, apesar que as extensões da Grécia não eram grandes terras, porque, primeiro que Atenas, a Grécia, a Ática, aquela região, não era plana, era cheia de montanhas, e eles viviam em montanhas, gostavam de ficar em lugares altos. Você olha para a Acrópole em Atenas, está lá em cima de um penhasco aquela construção. Então, isso fez com que eles desenvolvessem uma agricultura, mas uma agricultura no entorno, e essa agricultura não é de grande extensão de terra, mas eles tinham um fator, eles tinham escravos. No mundo antigo, grande parte da mão de obra era escrava. Hoje, a mão de obra é a escravidão assalariada ou a ilusão do empreendedorismo, que é uma outra forma de escravidão. Mas só que é a autoescravidão. Mas isso é uma outra discussão. Mas o fato é que, naquele momento, eles tinham uma organização na sociedade que permitia uma atividade agrícola junto com uma atividade artesanal e junto com uma atividade mercantil. Porque a Grécia, ela estava situada praticamente no extremo do Mediterrâneo, mas numa região que tinham vários povos. Então havia comércio entre vários povos. E esses povos trocavam, e aí, por exemplo, um dos povos mais comerciantes que se expandiram, criaram Cartago, criaram outras grandes cidades, foram os fenícios. Os fenícios são gregos. Apesar que, pelo seu desenvolvimento, os gregos não reconhecem eles como gregos, mas eles são gregos, cultura grega. Quem conhece a história de Cartago, Cartago seria hoje onde fica Tunísia, mais ou menos entre Tunísia e o que seria a Líbia, aquela região ali. Ali era uma região que os romanos chamavam de... Eles davam nome àquilo que eu estou esquecendo agora. Era uma região que não era um deserto, era uma região gigantesca de uma mata, aonde os romanos tiravam madeira, que era para fazer, naquela época, você não tinha um bujão de gás, você não tinha luz elétrica. Então, tudo você usava madeira. Madeira era o combustível para você mexer com as coisas. Isso fazia com quê? Fazia com que essa parte do norte da África, nas costas ali ao Mediterrâneo, era uma região repleta de florestas. E eles cortavam essas madeiras. Esse pessoal de Cartago, que também eram comerciantes, por exemplo, alguém conhece passagem bíblica aqui de como o Salomão fez um acordo lá com o pessoal de Tiro, que era uma cidade costeira ali no chamado Levante, na Palestina, que era uma ilha, não é bem uma ilha, era um cabo por dentro do Mediterrâneo,
onde tinha essa cidade, que era uma cidade rica, porque comercializava, que era Fenícia. E que o Alexandre o Grande, por exemplo, para conquistar aquilo, pegou uma porção de pedra, jogou no meio do caminho, fez uma ponte e entrou com o exército até lá na cidade. Mas há uma passagem bíblica que o Salomão fez um acordo com eles por causa das madeiras que tinha no Líbano, para pegar essas madeiras para a construção do templo de Salomão, o templo lá de Jerusalém, o primeiro templo, no caso, construído por Salomão. Bom, então esse povo era um povo que comercializou muito, foi para Cartago, e de Cartago ele foi para a Ibéria, onde é a Espanha e Portugal hoje. E criaram várias cidadezinhas naquela região. Como os gregos já tinham feito várias cidadezinhas nas costas orientais da Itália, eu queria ter um mapa aqui, o Luiz me prometeu o mapa, mas o mapa não chegou, para a gente localizar isso geograficamente. Então, por ser um povo pequeno, eles tinham que manter uma estrutura unitária. E como é que se dava isso? Houve algumas influências lá atrás, né, de Solon, que foi o grande iniciador dessa história, que criou o conceito de democracia ser discutida mediante a Assembleia no Areópago. A Areópago seria uma espécie de um grande anfiteatro, grande, tanto que eles têm a história grega e a história romana, colocaram sempre grandes anfiteatros em vários locais. E esses grandes locais, que era no caso de Atenas em especial, esse Areópago, é onde se reunia a elite. Quem ia votar lá era a elite. Então, todos tinham direito a voz e voto. E todos votavam. E a decisão tomada, todos tinham que acatar e tal. Essa democracia que surge entre as elites é a democracia que nós aprendemos que surge na Grécia. Não é uma democracia que o povo participa. Primeiro, que você tinha que ter um pedaço de terra. Segundo, que você, se não tivesse terra, tinha que ser um comerciante, tinha que ter uma quantidade de riqueza. Se não tivesse isso, você não tinha direito à voz nem a voto. Por exemplo, no Brasil, a Constituição de 1824, determinava que para você ser eleito deputado, você tinha que ter tantos pés, acho que foi de aipim inicialmente, e limitado a isso ao tamanho de terra. Então, se você não tivesse terra, não tivesse esses pés plantados, você não tinha direito a se lançar candidato. Né? E você vai ter isso, você vai ter uma série de limitações, questão racial, a questão de feminismo, mulher não votava, né? Só vai adquirir o direito ao voto em 34 na Constituição, mas só vai exercer de fato no Brasil na Constituinte de 46. A Constituinte de 46 garante esse direito, mas em 1824 as mulheres não tinham direito. As mulheres, os negros, os mancebos. Quem são os mancebos? As pessoas que só tinham trabalho, né? Não tinham nada, não tinham terras, só tinham trabalho para vender. Né? Então, era um parlamento restrito, não era um parlamento amplo, democrático, como nós conhecemos isso hoje. Na Grécia, então, somente esses setores tinham. Mas isso criou entre a elite uma capacidade de conviver e de escolher os seus eleitos que vai influenciar profundamente na sua formação política. Tanto que, em Aristóteles, o conceito de moral tem a ver com bem comum. O conceito de bem comum é uma relação que se estabelece com a ética e com a moral. Quer dizer, não tem como desassociar o interesse de um homem ao interesse de uma coletividade. Se a gente fazer uma comparação, os povos asiáticos, especialmente os chineses, o bem de um não é o suficiente, é o bem de todos que é o mais importante. Um cara ser vitorioso e conquistar um grande patrimônio, uma grande coisa na vida, não significa que ele é vitorioso. Significa que ele é um cara egoísta. Porque para esses povos asiáticos, o grande homem é aquele que consegue coletivamente tudo junto com os outros. Então, a felicidade de um só pode ser construída com a felicidade do grupo na qual ele está inserido. Mas esse sentimento existiu durante um tempo entre os gregos. E isso se desenvolveu. Mas é importante perceber o seguinte, a formação da Grécia, ela tem alguns momentos que são místicos, trágicos, e, ao mesmo tempo, cheio de mensagens morais. Quer dizer, o conceito de justiça
era um conceito de bem comum. Um conceito... Como é que eu vou colocar isso? Se você olhar na Eneida não, na Odisseia e na Ilíada, bom, a Ilíada é a Guerra de Troia, todo mundo conhece aí. E a Odisseia é a volta, né, de Ulisses para casa, que ele passa aí 20 e tantos anos perdidos, passando por mil dificuldades, até chegar ao reino, que eu esqueci o nome agora também, e que esse reino, a mulher dele estava esperando ele esses 20 anos, e que quando ele chega, o único que reconhece ele é o cachorro, né? O único que reconhece ele. E ele passa por uma série de provas e consegue resgatar o reino dele novamente. Mas aí mostra a questão da perseverança, a questão de ele não ser seduzido, porque houve várias tentativas de seduzir ele, várias passagens. Isso mostra uma série de características que vão forjar a moral grega. A guerra de Troia mostra o quê? Mostra um corno, desculpa a expressão, mas Agamenon, eu acho que era um corno, ele foi corneado, né? Eu acho que é Pérez, como é que é o nome daquele que roubou a Helena? Quem sabe? Bom, eles roubaram a mulher do cara, e aí surgiu, Pales, foi lá e teve a guerra. Isso mostrou o quê? A unidade do povo grego sobre a honra de um homem. Porque ali não era apenas os espartacanos ou os corintanos, não, era toda a Grécia, em cima de uma questão de honra. Quer dizer, a mulher do cara foi roubada. Porque se considerar que hoje a vontade da mulher ainda é uma coisa difícil de ser respeitada diante do grau de violência que nós estamos assistindo, tu imagina o que era há mais de 3.000 anos atrás. Era uma coisa inexistente completamente, a mulher não tinha direito. Então isso fez o quê? Que um povo se unificasse para defender a honra de um dos seus reis, porque eram vários pequenos reinos, né? Essa característica desses vários pequenos reinos vai formar, em grande parte, tem uma lista de presença que tu assina no final, está rolando aí. Então, essa foi uma questão. O povo grego foi um povo que ele viajou por toda essa região, na época do apogeu do Egito, foram lá, na época do apogeu de Babilônia, tiveram por ali, na época do apogeu dos Medo-Persas, estiveram por lá. Então, na época do apogeu, esses gregos saíram e viajaram e conheceram essas culturas. Só para a gente ter uma dimensão, você olha para o Egito e tu vê aquelas estátuas gigantescas, monumentais. Da onde os gregos copiaram aquilo, criaram aquilo. Se você vê, por exemplo, o Colosso de Rhodes, por exemplo, que era aquele colosso segurando uma tocha, né, em Alexandrina, que era uma cidade costeira criada por Alexandre, no território egípcio, que inclusive vai criar uma dinastia. Cleópatra, 400 anos depois, Cleópatra é uma ptolomaica, quer dizer, é descendente de Ptolomeu. Quem é Ptolomeu? Ptolomeu é um dos 4 generais do Alexandre o Grande que ficou com a parte do Egito. Então, há uma dinastia grega dentro da cultura egípcia, e eles absorveram a cultura egípcia e colocaram isso dentro da cultura. Essas estátuas que você tem de grandes personagens na Grécia, ou mesmo em Roma, é o que você vê lá de trás, né? Lá de trás, porque os próprios, digamos assim, os assírios, os medo-persas, os sumérios, eles não tinham estátuas, eles tinham coisas coladas em paredes, que eram uma forma de alto relevo. Os egípcios são os primeiros a fazer estátuas clássicas nesse aspecto, montar blocos gigantescos. E os gregos vão copiar isso. Então, grande parte da cultura grega é o somatório dessa cultura que havia no mundo antigo antes dele. Nesse Oriente Médio, no Egito e no que tinha lá da Europa.